quando o senhor falava sobre a doutrina da Trindade, não vamos entrar nesse assunto, porque o assunto é profeta. Nós nem fomos lá ainda, no assunto profeta. Nós estamos falando sobre outras coisas. Mas eu queria lhe perguntar, quem foi que criou o mundo, senhor Eduardo? Você crê que Jesus e Deus é duas pessoas, não é? Deus é uma primeira pessoa e Jesus é uma segunda pessoa, não é? Sim ou não? Sim. Neste caso, quem foi que criou o mundo? Foi Jesus ou foi Deus? Jesus... Não, ele demora para responder. O senhor crê que é duas pessoas e diz, foi Jesus. Ou então você vai dizer, foi Deus. Gênesis capítulo 1 diz que quem criou o mundo foi Jesus ou foi Deus? Jesus é Deus. Ah, Jesus é Deus. Mas você disse que são duas pessoas. Mas vamos deixar essa questão de trindade aqui de lado. Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas, porque Jesus Cristo é Deus. Quero ir aqui, vamos ao assunto profeta, para depois nós vermos esses outros pontos aqui. Você disse que não há profeta hoje. Nesse caso, quem foi o último profeta, senhor Eduardo? João, apóstolo João. Apóstolo João? João do Apocalipse? E onde é que está dizendo que João foi o último profeta? Ele fechou toda a história que já... Ele fechou? Onde é que está dizendo que João fechou toda a história? Tem algum lugar escrito que João fechou toda a história, todos os escritos, toda a inspiração, toda a profecia? É só ler todo o livro de Apocalipse. Não, não está escrito. Não está escrito. Se tiver escrito, só vai me dar o versículo. João não fechou nada. João escreveu o seu livro do Apocalipse. Também ele escreveu o Evangelho de João. Mas ele não fechou nada disso. Mas vou responder depois sobre João aí. Ok, apóstolo. Obrigado. Sobre doutrina, né, que ele falou assim, de doutrinas diferentes, né, ele insiste ainda com esse assunto de organização, né, aquilo dali, amado, aquilo dali não é, a gente não prega a salvação naquele templo, a gente só se reúne ali. Eu acho que ele está tão ocupado nisso que ele não está levando em consideração o que a gente está falando, que ali a gente só se reúne, ali a gente prega a palavra de Deus, ali a gente só se reúne como comunidade, né? Mas tudo bem, a gente... você falou sobre doutrinas, né? E aqui, de acordo com o texto que eu já tinha te mostrado, né? De acordo com o texto que eu já tinha te mostrado, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, ali está falando sobre as doutrinas que a igreja jamais podem abrir mão, né? Sobre a personalidade, a pessoa do Filho, né? A pessoa do Filho, sobre o Espírito, um outro Espírito, né? Ou seja, a gente analisa um outro Espírito pela profecia que ele está falando. Então, por exemplo, se for algo que vai contra o que está aqui registrado na Bíblia, então já pode descartar, já é um outro espírito. E ali como a pessoa de Deus mesmo. Por exemplo, você falou que tem deuses, né? Então, ali o apóstolo Paulo está te combatendo. Está combatendo vocês mesmos, né? Assim como tantos outros que teve na época dele e tantos outros que tem nessa época. Né? Assim como o testemunho de Jeová, que fala que Jesus é criado, assim como a senhora Ellen White, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que fala que, por exemplo, que fala que tem que guardar o sábado para ser salvo, né? Então, quando alguém assume essa condição de salvação, ela também é uma herege. Essa pessoa também, esse grupo, porta um falso ensino, um falso evangelho, né? E é isso que todos os apóstolos estavam pregando, estavam enfatizando, né? Mas aí quem deturpar esses ensinamentos, os conceitos de Deus, o conceito da própria Bíblia, o conceito de Jesus, o conceito do Espírito Santo como participante, a terceira pessoa da Trindade, da Triunidade, né? Esses aí que são os hereges. Mas muito bem. Eu acho que o nosso amigo Deutamar, ele não sabe ainda as questões de doutrinas bases e doutrinas fundamentais e doutrinas não fundamentais. Por exemplo, se a pessoa crê no pré-tribulacionismo,
não tem importância, não tem nada a ver. Até porque a Bíblia também abre margem para pós-tribulacionismo e pré-tribulacionismo. Então, não tem... Assim, é claro que a pessoa tem que estudar e chegar no consenso certo, da doutrina certa. Mas esses assuntos secundários, por exemplo, a gente não discute isso, eu não discuto isso, né? Eu discuto o assunto primário. E o que é primário? É alguém se levantar e falar que Cacô Filipe porta a salvação, Cacô Filipe é o profeta, que o livro de Cacô Filipe soma com o que está na Bíblia, porque a Bíblia não é suficiente. Então, a gente está aqui para combater essas questões. E é impressionante também que, por exemplo, Martinho Lutero, ele foi também combater essas questões. E eu não sei porque vocês falam que Martinho Lutero é profeta, sendo que ele mesmo fala que nem ele é profeta, muito menos apóstolo e nem nada disso. Né? É contraditório. Eu quero que vocês se expliquem depois. John Wesley também não tinha nada disso. Né? Se, por exemplo, se ele estivesse nos dias de hoje, ele ia combater justamente a organização do Cacô Filipe, porque ele era um estudioso. E vocês, naquele livro lá, vocês condenam a teologia. Agora, Martinho Lutero era estudioso, alemão estudioso. John Wesley era um inglês também estudioso, era teólogo. E assim, será que eles estão condenados também? Sendo que vocês mesmos falaram que eles são profetas? É uma contradição, né? E voltando sobre aquele assunto que eu esqueci de comentar sobre, você falou que só porque o autor, o escritor da Bíblia, ele pega citações de livros, de autores, né, que não são inspirados, você falou que a Bíblia está errada porque tem outros livros e outras interpretações e várias coisas, né? Tem outras consultas. Mas aqui no livro de Lucas, se tu for abrir comigo, no livro de Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 1. Tendo, pois, muitos empreendido em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde os princípios e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, o excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheceis a certeza das coisas que já informado. Aqui tem um texto aqui, Lucas capítulo 1, por exemplo, o escritor ele tinha que pesquisar também. Ele, além de receber, ele pesquisava. Era um método de informação que ele recebia de Deus. Ele pesquisava sempre a informação que ele colocasse na Bíblia. E ele, no entanto, ele pegava fontes, ele citava autores. Vai assim em toda a Bíblia. Então ele citava livros, ele citava autores, ele citava profetas, ele citava aqueles trechinhos, trechos inspirados, entendeu? Mas não que isso torna a obra inspirada, mas que torna um acontecimento ou um fato ali falado inspirado. Entendeu? Obrigado, Eduardo. Obrigado, o seu tempo está encerrado. Então, o apóstolo Deltamar pode se expressar. Ok, muito obrigado. Senhor Eduardo, de acordo às Escrituras, quem poderia estabelecer um sacerdote no sacerdócio? Sacerdócio? De acordo às Escrituras, senhor Eduardo, por favor, de acordo às Escrituras, quem estabelecia um sacerdote no sacerdócio? Era o profeta, não é? Profeta. É o profeta. Isso valia tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, não é isso? No Novo Testamento, no tempo de Jesus e assim por diante, era o profeta quem estabelecia os sacerdotes, não era?
No caso, foi Jesus que estabeleceu. Não, eu estou perguntando, era o profeta quem estabeleceu os sacerdotes? Isso valia no tempo de Jesus? Valia, não é? Mas por que hoje os pastores não são estabelecidos por um profeta? Se no tempo de Jesus era estabelecido por um profeta. Todos os sacerdotes do grupo dos fariseus, saduceus, helenistas, herodianos, essênios e todos os outros que não tinham sido estabelecidos por Jesus eram falsos sacerdotes, não é isso? É verdade isso? Mesmo sendo da tribo de Levi, o Anás, o Caifás, eles eram falsos sacerdotes ou verdadeiros sacerdotes, senhor Eduardo? Oi? Eu quero que o senhor responda bem rápido, porque o meu tempo vai acabar e o senhor vai ficar sem as respostas. Também, se não for responder, não tem problema. Mas, tá. Se você está perguntando, não, eu estou perguntando, aqueles do tempo de Jesus, que não criam em Jesus, o Anás, o Caifás, mesmo sendo da tribo de Levi, não criam em Jesus, eles eram verdadeiros ou falsos sacerdotes? Falso, não cria Jesus. Era falso. Para alguém ser um verdadeiro sacerdote, João Batista tinha que o estabelecer. Para alguém ser um verdadeiro sacerdote, Jesus tinha que o estabelecer. Para alguém ser um verdadeiro sacerdote por volta do ano 53, Paulo tinha que estabelecer. Qualquer outro homem que pregasse diferente de Paulo, não fosse reconhecido por Paulo, enviado por Paulo, ele era maldito, ele era um falso sacerdote. Era Paulo que dizia, esta carta que eu vos escrevo, eu conjugo-vos diante do Senhor, que ela seja lida para todos os santos. Timóteo, pegue esta carta e leve até tal assembleia. Você está de acordo que era Paulo quem estabelecia os sacerdotes do seu tempo? Porque Paulo era um profeta? Isso é Novo Testamento. Hoje, nesse caso, os pastores dessas igrejas evangélicas, Assembleia dos Deuses, qual deles foi estabelecido por um profeta, senhor Eduardo? Não tem mais profeta hoje. Nenhum. Agora, senhor Eduardo, se não tem profeta, como que pode existir sacerdote? Quem estabelece o sacerdote, mesmos somos Eduardo? Sacerdotes. Senhor Eduardo, quem estabelece o sacerdote? É o profeta. Foi Cristo que estabeleceu. Você pode me dar o versículo aonde Deus, ele mesmo estabeleceu um sacerdote na terra? Um versículo. Aonde Deus, ele mesmo estabeleceu um sacerdote? Então, nós mesmos somos sacerdotes. O senhor tem o versículo onde Deus, ele mesmo estabeleceu um sacerdócio para ser apóstolo, evangelista, para ser doutor, para ser profeta de igreja, para ser pastor? Tem o versículo? Efésios 4:11. Aí é Paulo. Deus fez isso por meio de Paulo. Quem escreveu Efésios 4:11 não foi Deus, foi Paulo. Paulo é quem escreveu Efésios 4:11. Assim como foi Paulo, o profeta, quem escreveu 1 Coríntios 12:28. Agora, você tem um versículo onde Deus, ele mesmo... Calma, seu Eduardo. Eduardo, só responda se eu perguntar. O senhor não precisa ter medo das minhas perguntas, porque se o senhor é um apologista e tem a verdade, não precisa ter medo. Mas vamos lá. Você tem o versículo, o texto, a situação, quando Deus, ele mesmo veio à terra e estabeleceu um sacerdote. Sacerdote é apóstolo, evangelista, doutor, profeta de igreja, pastor. Você tem o versículo? Sim ou não? Efésios 4:11. Foi Paulo que escreveu, não foi Deus que escreveu aquilo lá. Deus que disse a Paulo, revelou a Paulo que ele tinha que escrever aquilo. Era ele que colocava os 4 ministérios em ordem. Os ministérios da palavra que dá um profeta. O que eu estou dizendo? Que quem estabelece o sacerdote, senhor Eduardo, o senhor deve dizer isso ao seu pastor, é um profeta. Se não existe profeta mensageiro, como que pode existir um sacerdote? Se não existisse Jesus, como que Pedro e os outros iam ser sacerdotes? Se não existisse o João Batista, como que o Apolo ia ser sacerdote? Se não existisse o Paulo, como que o Timóteo, o Silvano, o Agabo, o Silas, o Barnabé ia ser sacerdote? Se não existisse Martinho Lutero, como que Felipe Melanchthon ia ser sacerdote? Se não existisse Jeremias, como que Baruque, filho de Nerias, seria sacerdote? Se não tem profeta, como o senhor disse, como o senhor Joaquim Andrade disse, como que pode ter sacerdote? É como alguém dizer, aqui no Brasil não tem presidente, mas tem ministro. Como que pode ter ministro em um país, senhor Eduardo, se não tem um presidente? Quem é que nomeia os ministros de um país, senhor Eduardo? É o presidente, não é? É o presidente. Pode ter ministro sem ter o presidente? Sim ou não? Pode, senhor Eduardo? Pode. Ele demora a responder. Pode ter ministros sem ter o presidente? Não. Não pode. Por quê? Porque é o presidente que nomeia os ministros. Os ministros do evangelho, quem que nomeia? De acordo com a sua Bíblia. É o profeta. Quem nomeava os reis de Israel? O profeta. Quem nomeava os sacerdotes? O profeta. Como que pode ter pastor sem o profeta? Como que pode ter evangelista sem o profeta? Como é que pode ter missionário sem o profeta?
Como é que pode ter doutor e profeta de Efésios 4:11 tem um profeta? Isto é uma loucura, é um abuso de linguagem. Se não tem presidente, então não pode ter ministro. Se não tem profeta, como o senhor disse, então não pode ter pastor, não pode ter sacerdote. Você vê a loucura que você está dizendo aqui? Agora, senhor Eduardo, para alguém ser um profeta, o que ele precisaria para ser um profeta? Um profeta mensageiro. Para ser um profeta? Isso. Para ser um profeta mensageiro, ele precisa do quê? Teria que ser usado por Deus. Deveria ser chamado por Deus. E Cacô Filipe foi chamado por Deus, assim como Moisés no Monte Horebe, assim como Paulo a caminho de Damasco, assim como Isaías no capítulo 6, assim como Jeremias no capítulo 1 e capítulo 2, assim como Paulo a caminho de Damasco, assim como John Wesley, que o senhor disse que não é profeta, assim como Lutero. Cacô Filipe foi chamado em 24 de abril de 1993. O que mais que o profeta precisa? Ele precisa de uma comissão. E ele foi comissionado para pronunciar julgamento e a mudança de vida sobre todos os habitantes da terra. O que mais que ele precisa? Precisa de uma mensagem, como Moisés. 5 livros de Moisés, 1 livro de Isaías, 14 cartas de Paulo, 4 evangelhos de Jesus. Precisa de um livro. Cacô Filipe tem o seu livro, tem a sua mensagem. Depois eu vou completar. Ok, apóstolo Tamar. Então, o senhor Eduardo pode continuar no mesmo assunto ou se dirigir para outro assunto. Isso depende muito do Sim, tudo bem. que você deseja falar. Então, novamente eu declaro, não existe profeta nos dias de hoje. A Bíblia já é o nosso guia, né? Jesus Cristo mesmo deixou o Espírito Santo para nós. O Espírito Santo nos fará lembrar de toda a verdade, né? E a verdade está na Bíblia. Não tem profeta de hoje, nos dias de hoje, né? Novamente, eu falo, John Wesley não era profeta. Ele nem se declarava profeta. E o senhor Martim Lutero, ele era sensacionista, ele não cria nisso. Me dá um versículo do livro de Martim Lutero, onde que fala que ele era profeta, que ele era enviado por Deus, que ele também fala de Cacô Filipe. Me dá só um trecho agora. Agora eu peço você me provar. Eu vou dar o texto, se você me der o texto onde Josué se declarou profeta. Vou responder do meu tempo. Mas Martim Lutero era sensacionista, meu amado. Se você for dirigir a mim, eu vou te responder. Então, se você tiver uma pergunta fácil, eu respondo. Desde que a pergunta seja direta, né? Tá. Direta, olha só. Responder direto. Então, vou voltar nesse assunto depois, mas quero comentar um outro, senão eu esqueço. Por exemplo, eu estou aqui com o livro do senhor Adelino de Carvalho. O senhor já ouviu falar dele, Adelino de Carvalho? Não que eu me recordo. Não? Qual é o nome dele mesmo? Já ouviu falar do Adelino de Carvalho? Não, nunca ouvi falar. Não? Não. Ele é profeta, ele é apóstolo. Ele recebeu o Espírito, a revelação do Espírito de Deus em 1973. Ele estava caminhando lá pela cidade de Minas Gerais, ele recebeu a revelação em 1973. E ele é um profeta. E agora como é que fica? Se eu for usar as mesmas interpretações que vocês colocam no texto para aplicar para Cacô Filipe, se eu for usar os mesmos argumentos, eu posso aplicar para qualquer outro e posso aplicar para mim também. Porque, por exemplo, aqui Adelino de Carvalho, ele é apóstolo, né? E ele fala que só ele tem autoridade, só ele tem poder contra os espíritos malignos. Ele já fez grandes prodígios e grandes milagres. Aí eu pergunto para você, isso é verdade? Ele já fez, está registrado. Eu pergunto para você, ele é apóstolo de verdade ou não? Eu pergunto para sim ou não? Para alguém ser profeta, ele tem que ter um chamado, uma comissão, uma mensagem e mostrar onde a Bíblia fala sobre ele. São os 4 primeiros requisitos. Ele tem. Ele Tem. Você conhece, eu não conheço.
Você pode Então, apresentar isso se você quiser. Mas então, você está indo direto para o inferno agora, sabia? Porque eu te apresentei, de acordo com a visão do senhor Adelino de Carvalho. Sim, eu não vi você apresentando. Tá, vou ler aqui para o senhor então. Calma aí. Vou ler aqui rapidinho. Aqui há 40 anos atrás, o Espírito se revelou ao apóstolo, em 1978. Uma luz muito forte, eu disse 73, mas é 78. Uma luz muito forte envolveu o carro onde o jovem Adelino de Carvalho viajava. Em meio à luz, uma voz do Espírito Emmanuel, que significa Deus conosco, que ele está destacando, o chamou para o apostolado. A partir daquela data, um poder espiritual muito forte passou a dominar seu espírito, transformando-o em um verdadeiro instrumento de Deus. Em 1980, o nome Adelino de Carvalho ficou conhecido nos 4 cantos do mundo, onde passava na TV, nos rádios e tudo mais. Ele tem até uma revelação aqui de Apocalipse. Deixa eu pegar aqui. Ele cita Gênesis 28, 17. Mas tá, esse aí é um dos que eu tenho aqui, entendeu? Eu quero te apresentar também agora a senhora Ellen G. White. Ela é escritora desse livro aqui. O senhor já ouviu falar da senhora Ellen G. White? Sim, sobre Ellen White eu já ouvi falar. Então, o senhor guarda o sábado? Ellen White é uma mulher. Tá, mas o senhor guarda o sábado? Eu não sou seguidor de Ellen White. Tá, então vai direto para o inferno. Porque os escritos dela falam bem assim que quem não guardar o sábado, a salvação consiste na observância do sábado. Então, quem não guardar o sábado, infelizmente, não vai conseguir acessar o reino dos céus. Não vai conseguir ser salvo. Tem que guardar o sábado. E os mandamentos, os 10 mandamentos. Eu estou aqui com a Bíblia aqui nas Testemunhas de Jeová. Né? Aí o fundador do Testemunho de Jeová, o senhor Charles Taze Russell, né? E eles são os que presidem agora as Testemunhas de Jeová, são um grupo de 12 a 10 homens lá em Brooklyn, dos Estados Unidos. O senhor tem conhecimento disso? Sim, já ouvi falar sobre a Testemunha de Jeová. Então, de acordo com a mensagem das Testemunhas de Jeová, se o senhor não se tornar um testemunho de Jeová, se o senhor não sair das seitas, das religiões pagãs, né, é assim que eles nos chamam, se o senhor não sair, o senhor não adquirir o guia da Sociedade Torre de Vigia, da tradução do Novo Mundo das Escrituras, o senhor vai para o inferno. O senhor sabia disso? O senhor sabia disso? Eu respondi, eu já ouvi falar dos Testemunhas de Jeová. Então, mas o senhor vai para o inferno se não aderir a essa mensagem. Já sabia disso? Não, o que você está falando eu não sei. Eu sei que eu ouvi falar do Testemunho de Jeová. Quanto à doutrina deles, isso não interessa. Você pode continuar. Então, muito bem. Aqui do outro lado a gente também tem o William Merrill Branham. Deixa eu ver. O William Merrill Branham, ele nasceu lá nos Estados Unidos, né? E, por exemplo, ele se dizia como o último mensageiro, né? O último mensageiro da igreja. Isso o senhor já conhece, né? O senhor era discípulo dele, né? Seu tempo está encerrado, senhor Eduardo. Tá ok. Obrigado pela sua fala. O apóstolo Itamar pode continuar sobre o assunto que desejar. Sim. De acordo com o que o senhor Eduardo leu em Mateus 24, 24, onde fala dos falsos profetas e dos falsos cristos. A terra sempre teve falsos profetas e falsos cristos. Agora, o que o senhor Eduardo não quer ler é Mateus capítulo 23, versículo 34, onde Jesus Cristo disse que também teria verdadeiros profetas. Lucas 11, 49, Jesus disse também que viriam verdadeiros profetas. Se hoje tem falsos profetas, como é que não pode ter o verdadeiro? Será que pode ter falsos profetas sem ter o verdadeiro? Se não tem verdadeiros profetas, significa que não tem falsos profetas. Para ter falsos profetas, tem que ter o verdadeiro profeta em algum lugar. Sobre Adelino, Ellen White. Ellen White é uma mulher não pode escrever um livro. Eu disse, um profeta mensageiro tem que ter chamado
tem que ter comissão, tem que ter uma mensagem, e tem que mostrar onde a Bíblia fala sobre ele. Os falsos profetas de Mateus 24 têm chamado, como esse Adelina aí que o senhor está dizendo, Henrique Cristo e muitos outros, centenas e centenas que tem hoje sobre a terra, tem centenas, não é só isso que o senhor mostrou não, tem centenas de falsos profetas na terra, de acordo com Mateus 24. Eles têm chamado, eles viram algum anjo, eles viram alguma luz, eles viram alguma coisa, sim, eles têm um chamado, uma divindade fala com eles, eles têm uma comissão e eles têm uma mensagem. Assim como o Charles Russell tinha um chamado, uma comissão e uma mensagem, o Joseph Smith um chamamento, uma comissão e uma mensagem, eles são profetas na forma, como Maomé, chamamento, comissão e mensagem, Henrique Cristo, chamamento, comissão e mensagem, mas se distingue o verdadeiro profeta dos falsos profetas é pela mensagem, é pela palavra. E aí é onde os filhos de Deus distinguiam Jesus. Já no tempo de Jesus, o que o senhor está dizendo, isso não é novo. Lá no tempo de Elias, além do Elias, havia mais 850 profetas. E só Elias era verdadeiro. Tem que ter um só verdadeiro profeta na terra, senhor Eduardo. 850 falsos. E tinha um verdadeiro. Depois, lá no tempo de Daniel, o rei Nabucodonosor começou a matar todos os falsos profetas que não conseguia dizer qual o sonho dele interpretar. Mas Daniel era o único verdadeiro. Cedraque, Mesaque e Abednego não eram um profeta junto com Daniel. Mais tarde, no tempo de Jesus, é dito lá em Atos dos Apóstolos, por Gamaliel, que antes de Jesus veio o Teudas e o Judas, que diziam ser o Messias, e havia conquistado muitos, levado para o deserto, 400 homens, eles morreram. Aí Jesus diz, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, porque Jesus era o verdadeiro. Quando Joseph Smith veio dizendo que era Elias, era um falso. Quando Charles Russell veio dizendo que era Elias, era um falso. Quando o L. White veio dizendo que era o Elias que havia de vir, de acordo lá, Malaquias capítulo 4 e Mateus capítulo 17, versículo 11, eram falsos. O verdadeiro Elias nasceu em abril de 1909, que é o profeta William Branham. Quando você falou aí sobre o William Branham ser falso, porque disse que Jesus Cristo viria, eu disse sim, Jesus Cristo veio. Porque toda vez que há um profeta sobre a terra, é Jesus Cristo vindo à terra para cumprir profecias que ele disse por meio dos seus servos, os profetas. Agora, se William Branham é falso, como você disse, porque ele disse alguma coisa sobre 1977, eu lhe perguntaria, Paulo também foi um falso profeta? Paulo foi falso profeta, senhor Eduardo? Sim ou não? Ele demora a responder. Eu fiz uma pergunta rápida. Paulo foi um falso profeta? Não. Não foi. Mas Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4,16 que nem todos eles morreriam. O mesmo Senhor descerá do céu com voz de comando, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão e nós, os vivos, seremos transformados e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Mas toda a geração de Paulo, entre eles Paulo, o profeta, está morto. Neste caso, Paulo disse que eles não morreriam, seriam transformados. Paulo foi um falso profeta? Quando Jesus disse lá que o João ficaria até que ele viesse, o que te importa? Que ele fica até que eu venha. Até começaram a dizer que João não morreria. Mas nesse caso, João não morreu? Jesus foi um falso profeta? Quando Moisés chegou no Egito para dizer, eu fui enviado pelo Senhor, o grande eu sou, para vos tirar da terra do Egito e levar-vos até Canaã. Moisés disse isso, mas ele não levou o povo até Canaã. Ele disse que levaria. Deus disse, Moisés, você vai levar até Canaã. Mas ele morreu no deserto. Nesse caso, Moisés era um falso profeta? Quando o grande profeta Elias estava na caverna e apareceu o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, por meio de uma voz suave, e disse, Elias, desce, unja a Eliseu como profeta depois de ti, unja a Egeu como rei de Israel e Azael como rei da Síria. E o Elias fez todas essas coisas, ele só ungiu Eliseu, e ele foi tirado de cena. Neste caso, ele foi um falso profeta? Está vendo, senhor Eduardo? O senhor não sabe quem é o William Branham. O William Branham é o maior profeta de cura divina que já veio à Terra. Mas ele não foi profeta por causa de cura divina. Porque cura divina, o satanista de Macedo e o satanista Valdemiro faz tudo isso. O satanista TB Joshua, que já está no inferno, fazia isso. O satanista T.L. Osborne, Billy Graham, Maurice Cerulo, Kennedy Reagan, todos esses grandes satanistas faziam milagres. Um homem não é profeta por causa dos milagres. Ele é profeta porque Deus o chamou. Deu a ele uma comissão, uma mensagem para ser o seu porta-voz sobre toda a face da terra. E o profeta Cacô Filipe é o único profeta de Deus hoje. Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14 fala sobre o profeta Cacô Filipe.
Quando o senhor diz que nós somos uma seita, uma heresia, porque nós pregamos que só a salvação na mensagem do profeta Cacos Filipe, bem, no tempo de Jesus, além de Jesus, qual outro lugar que havia salvação? Quero que o senhor responda. Além de Jesus, havia salvação em algum outro lugar ou era só em Jesus? Só em Jesus. Só em Jesus. No tempo de Paulo, para as nações, não para os judeus, para as nações. Qual é o outro lugar que tinha salvação, além de Paulo? No tempo de Paulo, só Jesus. No tempo de Paulo. Sempre foi Jesus. Sempre foi Jesus. No tempo de Paulo, Atos 3:47, o senhor leu aí umas 3 ou 4 vezes, porque Paulo foi estabelecido para ser de salvação até as extremidades da terra. Se o senhor pegar, por exemplo, o senhor leu Gálatas 1:8, e Paulo disse que só ele tinha a verdade. Qual era a outra verdade que havia na terra? Se Paulo disse, se até mesmo um anjo pregar diferente, além do que eu já tenho vos anunciado, seja anátema, maldito. Qual era a outra verdade que havia na terra fora de Paulo? Paulo era a verdade. Paulo disse na sua carta a Romanos, capítulo 2, que quando Deus viesse julgar os segredos dos homens, eles seriam julgados segundo o evangelho que Paulo tinha pregado. E Paulo disse também que ele agradou Deus revelar o Filho nele.